Olá, esperando a Sônia. Oi, tudo bem, Tudo bom, Sô? Shirley? Bom, oi, Su, Tudo. aproveitei assim o seu texto para colocar lá no YouTube. Oi, Jô, No... a gente está aqui no YouTube também, gente, no Reconexão Essência. Já vou adicionar a Shirley aqui também. Oi, a gente é assim, moderna Olá. agora. Nossa, a gente apanha com essa É, modernidade toda, a mas a gente Shan não está faz. hoje, né? Fazer algumas Sim, hoje. cositas na vida dela, mas a gente está aqui agora. Oi, Gel. Tudo bem? Bom ter você aqui. E Chile hoje, né? Mais um capítulo, igual a Suzana colocou lá no grupo, né? Foi legal a Da participação dela, né? Suzana. Adorei. É a libertação, é o capítulo 6. E oi, Si. Oi, Vaninha Ferreira. Então, aqui, gente, na transmissão ao vivo do YouTube, o canal é Reconexão Essência sem o SP, né, Shirley? Sim, tô Tá. chamando a galera aqui também, peraí. Sem o SP. O Insta tem que ter o SP por uma questão da gente ter, enfim, gravar o nome e tal. Deixa eu chamar o pessoal aqui também do Insta. Isso. E aí, Pronto. nesse capítulo 6 que a gente está na libertação, parece que dá até um alívio quando a gente ouve a libertação, né, Shirley? E o que é libertar-se, né? E ele já começa o primeiro parágrafo falando o começo da nossa libertação do corpo de dor está primeiramente na compreensão do que temos. Olha só, parece que isso é fácil, né? Mas, assim, compreender o que temos é o primeiro passo para a gente se libertar da dor. Tchau, tchau, Gel. Daqui a pouco a gente se vê. Ela vai atender agora. É, a questão do como perceber o que nós temos, porque a gente tende a fugir. Então, a pessoa está vivendo uma situação de tristeza, né? Você começa a falar para ela, porque essa tristeza, oi Gleice, é assim, oi Wagner, é assado, essa situação está acontecendo isso porque eu estou triste, porque geralmente a tristeza é algo do passado. Né? Oi, Xan, entra. Oi, Carla. E aí, quando a gente vai ouvindo a pessoa, ela está inconsciente, ela está falando tudo aquilo que ela não gostaria de estar vivendo. Ela não aceita aquela situação que ela está vivendo, então ela começa, não, porque está acontecendo, porque minha mãe, meu pai, meu filho, meu irmão, meu não sei quem. E aí começa, né, aquela bateria de dor em cima da gente, em cima dela. E nesse primeiro capítulo, ele fala: percebe isso. Percebe que você não está aceitando isso que está acontecendo agora com você. Quando vem, vamos fazer uma simulação. Oi, Ivan, quando vem uma situação de tristeza na nossa vida e a gente começa a ter aquele acesso àquela tristeza, perceba essa tristeza. Só percebe. Nossa, veio uma avalanche aqui de tristeza comigo. Olha o que ela está trazendo. Só percebe. Quando ele faz, é um movimento que ele faz com uma das pessoas, uma amiga dele, né? Ele faz esse movimento, a, a pessoa fala, não, mas como assim eu vou aceitar que eu estou passando por isso, que eu estou desse jeito tão infeliz? E aí, só de perceber, nossa, eu estou infeliz mesmo. Olha, essas imagens, não tem como eu ficar feliz, forçando eu ficar feliz com essas imagens que estão aparecendo aqui. Deixa eu perceber, deixa eu aceitar essa infelicidade aqui comigo por um momento. Quando a gente faz isso e consegue fazer isso, abre um espaço, que é o que ele fala, dentro de nós mesmos e ao nosso redor, e esse espaço
é o espaço da presença. Ela começa a ficar maior e eu começo a perceber que aquela infelicidade é como se ela fosse acolhida, que já estou usando as nossas palavras, e nesse acolhimento eu percebo que, poxa, tem algo estranho aqui. Mesmo com essa infelicidade aqui, eu não estou tão infeliz. Mesmo com essa tristeza aqui, eu não estou tão triste. E aí começa o estado do ser aparecer, o estado da presença aparecer. Mas isso, gente, é um exercício, né? Não é do dia para a noite e é se percebendo, porque é o que ele fala, o corpo de dor, ele é viciado no sofrimento. E ele vai fazer de tudo para trazer sofrimento, que a gente pode desenvolver mais aqui, que ele traz um exemplo bem legal que eu marquei, mas nós somos viciados no sofrimento, a gente tem que admitir isso. Senão, os telejornais não passariam tanto sensacionalismo. Eles medem o que o público gosta e passam. Se essa medição, se essa média faz parte nossa do ser humano, nós estamos dentro disso. Nós fazemos parte disso. Por isso que a gente está aqui agora. Eu, a Shirley, a Chan e um monte de terapeutas, né? Por quê? Não é porque nós somos melhores ou piores. É porque a gente sabendo disso, como o autor fala, o Eckhart Tolle, poxa, por que não dar a mão para os nossos amigos, para os nossos clientes, para os nossos assistidos e falar, vem, vamos trabalhar que isso é possível. É possível parar o vício no sofrimento, né, Shirley? E assim, eu estava te ouvindo e também fazendo umas reflexões quando eu estava lendo o livro, e como às vezes é difícil a gente se perceber, né? Eu vou dar um exemplo meu, porque a gente pode falar mal da gente mesmo. Eu me lembro, no finalzinho do meu segundo casamento, eu tinha uma coisa que assim, o cara chegava e falava, o pé da mesa tá torto. O fato, o pé da mesa tá torto. Como é que eu recebia? Como é que meu corpo de dor recebia? Tá vendo? Você não olhou direito quando você comprou essa mesa, ela é porcaria, o pé dela entortou com poucos meses de uso, sabe? E eu entrava naquela doideira. E eu agia assim com absolutamente tudo. Eu tinha um corpo de dor. Eu me lembro até da Márcia Marins e da Andresa falando sobre isso, né? Da criaturinha. Eu tinha a criaturinha da culpa do meu lado. E eu alimentava ela. Então, qualquer comentário, o fato é, o pé da mesa tá torto. Por que eu já botava aquilo com a culpa minha, porque eu comprei a mesa, porque eu comprei uma mesa de má qualidade, enfim. E a gente não percebe sozinho, às vezes. Por isso que a gente está aqui trabalhando com isso. E quando a gente fala que a gente quer dar a mão mesmo e ajudar, porque eu tive essa mão. No meu processo de psicanálise, no meu processo terapêutico, quando a minha terapeuta virou para mim e falou assim, você percebe que tudo você traz para você como uma grande culpa? Você toma aquele susto? Não, mas tudo, você está o tempo todo justificando, tentando justificar algo que, de repente, tá bom, algumas questões podiam ser um erro seu, sim, mas outras não. E isso fazia o quê? Com que eu não conseguisse discutir o fato. Porque a minha dor vinha primeiro. Porque a dor do eu sou culpada, eu não sou merecedor, e aí é um processo muito profundo, depois que você entra nisso, para entender de onde vem também essa dor, né? E no meu processo terapêutico foi muito claro para mim que assim, eu fui uma criança que fazia de tudo para ser invisível. Eu me sentia culpada o tempo todo. Por quê? Porque meus pais tinham as questões deles lá, e sem julgamento, mas assim, eu aprendi que assim, se eu ficar invisível, se eu não causo tanto problema. E aí eu comecei a achar que tudo era culpa minha, num nível muito doido e muito inconsciente. E aí eu vou para a vida levando isso para todas as relações, não só para relacionamento afetivo íntimo. É que não é numa relação de afetivo íntimo, é tudo ali, né? 24 horas por dia, quase. Mas o tempo todo eu ficava me colocando com... mas assim, mas será que eu não fiz direito? Por que eu não fiz? Tá tudo certo. Agora, tem que ter alguém que te bote o dedo na ferida e fale assim, você está vendo essa reação que você está tendo? Você está vendo que assim, o fato é muito simples. O pé da cadeira está quebrado. Né? Assim, se você comprou uma mesa vagabunda e barata, tá bom, mas eu assumo que você comprou uma mesa vagabunda e barata. Mas assim, não fica nessa defensiva. Porque cada vez que você se defende, é a coisa quando duas pessoas estão discutindo, né?
Se você olha para a pessoa e ela está gritando com você por algo que você de repente fez de errado e você fala, nossa, você tem razão, me desculpa, acaba ali a discussão. Agora, se você entra naquela da justificativa, não, mas veja bem, não, mas não foi bem isso que eu quis dizer, não, mas aquilo, você só vai botando mais querosene na fogueira. Então, entender esse corpo de dor, entender que ele existe e que você o alimenta. É por isso que eu gostava muito da frase da Andressa e da Márcia Marins, quando elas chamam de criaturinha. Quando eu entendi isso, não é que eu me curei, né, assim, do dia para a noite, mas você começa a parar para pensar. Quando eu entrava de novo naquele mesmo movimento de tentar me justificar, eu falei, olha a criatura da culpa tomando conta de mim, tomando corpo aqui do lado, crescendo de novo. E aí você... E é um processo até meio... Você fala, quando você começa a ter consciência, você fala, opa, fica aí quietinha, calma, eu não sou culpada disso. Você começa a conversar com você mesmo. É muito louco. Mas é a coisa da consciência, de você começar a se colocar nesse lugar do observador, do auto-observador. E é a partir daí que a gente começa a fazer as mudanças que a gente precisa. Né, Fô? Oi, Thalma, Kate, Andresa. Então, esse corpo de dor que o autor fala, e a Shirley falou da criatura, gente, aqui na psicanálise, e a gente usa a criatura como uma referência aos complexos do Jung. Para quem aqui estuda, ou para quem já falou em complexo, é uma energia emanada toda vez que a gente é colocado em xeque aquilo que nós estamos fazendo a interpretação. Então, a criança, ela queria se expressar, ela queria falar toda hora com a mãe, e em algum momento a mãe fala, em alguns momentos a mãe fala para ela, cala a boca. E aí ela cria um complexo com isso, com cala a boca. E esse complexo não trabalhado, ele vai ser nutrido e vai gerar o que hoje a gente chama na psicanálise espiritualidade, a criatura que nos domina. Então, toda vez que alguém fala um cala a boca, a nossa criatura, dependendo de como ela foi nutrida, ela vira um monstrinho, ela vira um ser fora de nós, que a gente perde a noção e vai para cima da pessoa. Quem é você para me mandar calar a boca? Eu não vou calar a boca nada, eu tenho que falar, você está sendo mal educada. E começa. E ela tá queria falar aquilo ali com a mãe, com o pai, mas quem domina é ali, essa energia. E o autor, quando fala, oi, Janine, quando o autor fala sobre a energia do campo, e a Suzana colocou um trecho, né, em que ele fala da pessoa que eu comecei dizendo que estava sentindo uma infelicidade e ela não sabia como ela aceitar aquela infelicidade seria bom para ela. E quando ela aceita, né, aceita não, ela só para e sente aquela infelicidade, que naquele momento que ela está percebendo aquela infelicidade nela, abre um campo, né? E esse campo, ela começa a falar, nossa, tá estranho aqui, eu não sei se não sei porque eu não tô percebendo a infelicidade, mas tem um lugar aqui a mais, que ele fala que começa a abrir a presença. E ela vai embora e chega a amiga dele e fala, nossa, que ambiente pesado, que energia que está aqui, vamos acender o incenso nesse lugar, vamos abrir as janelas, vamos comer em outro lugar, porque eu não aguento ficar aqui. Aí ele fala, porque tinha um corpo de dor pesado e foi sentida a presença desse corpo e o resto da energia dele ainda está aqui, né? E aí eles vão para o restaurante, e no restaurante eles veem outra pessoa, né, manifestando o corpo de dor, e aí o garçom depois fala para ele, você que causou isso. Você saiu de lá, deixou, né, a energia, chegou aqui, né, causou isso de novo, né? Como se aquele corpo de dor o enfrentasse, e a Suzana coloca, né, na pergunta dela, como que a gente pode, como terapeutas ou como pessoas, né, deixar o ambiente mais leve ou nos limpar, né, energeticamente, porque a gente vai lidando com muitas pessoas o tempo todo, e a gente vai percebendo muitas pessoas nesse corpo de dor manifestando na nossa frente, e essa energia fica com resquícios em nós, no nosso ambiente também. E o que fazer? Eu esqueci de ligar aqui o microfone do YouTube. Não saiu nada. Vou ligar, né? Vamos ver, agora que eu percebi. Então, e aí, esse corpo de dor presente, né, no ambiente, esse resquício que ficou a energia pesada do ambiente, que ficou
a gente sente e a gente faz a leitura. Talvez as pessoas pensam que não, mas todos sabem fazer a leitura energética de cada pessoa e do ambiente. Claro, se você se conhece. E se conhecer é um caminho. Se a pessoa fala, nossa, meu estado natural é assim. Cada um tem um tipo de jeito de lidar com a tristeza. Tem gente que fica triste e quer deitar, tem gente que fica triste e fica de mau humor, tem gente que fica triste, fica mais assim, quieto. Então, cada um vai percebendo o seu jeito de lidar com uma tristeza. Se ele chega no ambiente e percebe uma tristeza, uma irritação, uma coisa com injustiça, uma tristeza mais ligada à injustiça, ele vai falar: nossa, isso aqui não é meu. A tristeza, sim, é uma emoção a todos, mas como ela se manifesta em mim, não é igual. Então, isso vem da onde? E aí, nessa consciência, eu posso falar, opa, isso aqui não é meu. Tem até uma assistida que ela fala, e ela ensinou para o sobrinho dela, opa, isso aqui não é meu, e dá muito certo que ela não leva essas coisas com ela. Mas quando é dela, fica. Quando ela percebe, não, então isso aqui é meu mesmo, tá aqui comigo, não quer sair. Ela vai lá e comprova isso. Mas muitas coisas a gente traz com a gente. Energias pesadas, sim, porque tudo quer balancear. Então, aqui ele vai falando da energia também nesse capítulo, e a gente trabalha com energética e percebe essa densidade. E às vezes, quando a pessoa está dentro dessa bolha, dessa densidade, é muito difícil sair dela, porque é o looping que vem. São mais e mais imagens de dor, mais imagens de traição, mais imagens das cenas que a pessoa viu e que ela está retroalimentando ali. E esse corpo de dor, ele é alimentado com sofrimento, ele não quer morrer. Então, todo mundo faz de tudo para não morrer. Esse corpo de dor também. Então, se esse corpo de dor vai fazer de tudo para não morrer, ele vai jogar mais energia nesse lugar para a pessoa não sair dali. E o que fazer? É aceitar. Falar, tá, o que é isso? Igual a Sheila falou, o que é isso aqui que vem em mim? Né? Nossa, a pessoa falou que eu tô. Vou dar um exemplo que aconteceu com uma pessoa essa semana que ela ficou brava porque uma pessoa falou para ela: nossa, mas falou de uma maneira dura, você tá tomando muito café. Aí você fica nessa, assim, né, agitadona, para de tomar café. Diminui o seu café. Ela ficou muito brava. A pessoa quer intervir na minha vida. Né? Afeta, afeta, afeta. Né? Não dá para ser assim. Os relacionamentos têm que ser. Tem que um ceder, tem que um entender o outro e não intervir naquilo que não sei o que. Aí nessa semana passou, né, que a pessoa se cuida, ela fala, nossa, eu diminuí o café, isso me fez tão bem, né? Mas naquele momento que veio, né, foi esse corpo de dor. Como assim? Então, toda vez que alguém, ela já percebeu, quer falar alguma coisa com ela percebe que parece que é o que ela viveu na infância, que era dominar as autoridades. Então, ela era uma criança que ela se considerava muito mimada e ela tinha consciência que ela dominava a mãe dela, ela só fazendo escândalo e colocar a mãe dela no, numa berlinda, falando, contestar a mãe dela, que a mãe dela não aguentava a contestação e dava o que ela queria. E cedia. Então, ela fazia isso com muitas pessoas que vinham em cima dela, e em cima não, falava, olha, isso aqui é isso, isso, isso. Ela contesta para ver se a pessoa muda de ideia e a opinião dela é vencida. Vence, né? E aí com ele, que a vida é assim, né? Com esse parceiro não dá muito certo. Porque ela vai e fala, não, 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 e ele fala, não vou ceder. Não, isso não acho que é legal, isso não sei o quê, nananana. E ela tem que lidar com isso, né? Lidar com essa dor também. Então, quando a gente pensa, às vezes a pessoa tem a ilusão de que, se eu tivesse tudo, se a minha mãe tivesse me dado tudo, que não sei o quê, que eu seria, né, uma pessoa ideal. Não é, né? Porque a gente veio, cada um de nós é singular e vai ter a experiência singular para viver o que precisa ser vivido. Então, assim, ela foi mimada, ela teve as birras delas atendidas para ela aprender a lidar com isso, né? E agora, todo não que vem para ela é como um ataque. Então, ela está sabendo lidar. Poxa, não é ataque, não.
que adianta, igual a Andresa fala, eu pedir um guia na minha vida e não me deixar ser guiada? Eu não eu quero falar com o meu amparador, eu quero com os mentores, vêm falar, filho, vamos fazer isso. E nem sempre é gostosinho. E aí, se a gente não aprende a se deixar ser guiada também, a entender que a gente não sabe tudo, que o outro sempre está falando, o que me irritou é algo que eu preciso trabalhar em mim, né? Eu vou realmente entrando num lugar de paz dentro de mim e na minha vida. Mas isso é um processo, não é fácil, porque esse corpo de dor é um corpo e ele vem com tudo em cima da gente, né? E como lidar? É vivendo a experiência. Ficou pesado o ambiente? Vamos lá, vamos trazer mais leveza, vamos deixar a luz do sol entrar, vamos deixar esses resquícios se desfazerem. Quem entende de energia sabe fazer alguns procedimentos. Quem não entende pode fazer a sua oração, pode emanar boas vibrações, pode colocar uma música gostosa, alegre ali. É o contraste, a gente aprende muito por dualidade. E deixar a energia se dissipar, né? Senão ela vem realmente e interfere na gente, né, Sheila? Oi, Marla. E assim, a gente estava falando de sentir esse corpo de dor, né? E quando a gente está atendendo, a gente tem uma série de ferramentas para limpar, digamos assim, preparar o ambiente antes e depois de atender alguém. E sem dúvida, às vezes a gente sente durante, depois, um peso, uma dor, às vezes uma tristeza muito grande, pós-atendimento e tal. Agora, é doido quando a gente não está. Outro dia eu estava na academia, estava lá fazendo uns exercíciozinhos, tá? Já fui puxa, vamos, tem que fazer, vamos. Entra um rapaz, uns 40 e poucos anos, ele já entrou, quando ele passou por mim, você sabe quando você já sente aquela onda? Ok. E bem do lado da esteira onde eu estava caminhando, sabe aquele saco de pancada? Eu não sei o nome. Ele começou a esmurrar aquilo. Gente, era uma ira, era uma coisa, assim, ele não estava só se exercitando. Aquele corpo de dor dele estava tomado pela ira. E eu tô lá, tentando não me conectar, caminhando, tô tentando ouvir minha musiquinha, mas assim, tentando não me conectar, mas a gente, né? A atenção vai. Beleza. Terminei meu exercício, ele continuou lá esmurrando, ele parecia que ele tinha energia para bater naquele saco o dia inteiro. Terminei, vim para casa, aí vem aquela dorzinha de cabeça, sabe? Aquela coisa que a gente percebe, aquela mudança de energia. Falei, poxa, isso não é meu, quando eu fui caminhar eu estava bem, por que eu voltei? E aí você começa. Então, assim, é difícil a gente não se emaranhar, vou usar essa palavra da constelação, com esse corpo de dor do outro. Quer dizer, aquele rapaz estava com certeza com um corpo de dor muito carregado, com muita ira. E eu trago aquilo comigo. Talvez eu tivesse trazido até algo além daquela energia, alguma influência, e acabei fazendo meu trabalho de radiestesia e radiônica e encaminhei. Mas, assim, é ter cuidado o tempo todo com isso. Por exemplo, na rua, alguém te fecha, e até no livro, em algum momento, ele fala disso, né? Tem gente que, por um amassadinho no carro, ou porque, nem porque às vezes, só porque alguém te deu uma fechada, o cara sai atrás e vai perseguir, vai brigar, e às vezes aquela raladinha pequena vira um acidente grave, porque é como se a pessoa fosse tomada, é isso, é como se alguém entrasse no seu corpo, tomasse a sua consciência. O corpo de dor, quando você deixa ele tomar conta, às vezes a gente vê pessoas na rua brigando por um acidente bobo, uma coisa simples, que era só, olha, tá aqui meu cartão, depois a gente conversa. Não, claro, foi culpa minha. Não, aquilo vai. E o ego vem no meio, né, querendo ter sempre razão, porque você foi errado, porque você que me cortou, porque... E é isso, é uma inconsciência. Quando a gente deixa esse corpo de dor tomar conta, é um estado de loucura. Outro dia um rapaz que eu atendo me ligou e falou assim, você pode conversar comigo um pouquinho? Eu sei que... Foi claro. Eu acabei de ter um acesso por algo tão pequeno e eu me lembrei da nossa sessão. Falei, tá, fala, o que foi? A iFood veio me entregar uma comida, a comida veio fria e eu queria reclamar.
E eu tive um acesso, um destempero gigante, né? Assim, eu falei coisas absurdas para o atendente. E aí eu comecei a pensar, ele falando para mim, foi bem legal, eu comecei a pensar que eu não estava bravo porque a comida chegou fria. Eu fiquei muito mais bravo, por quê? Porque a pessoa do lado de lá não estava me ouvindo, não estava me dando atenção. E startou o quê? A rejeição, que ele já vinha trabalhando. E foi muito bacana quando ele me liga para contar isso e falar. Quando no momento da minha ira eu comecei a gritar com a pessoa e eu entendi que eu não estava tão brava assim porque a comida veio fria, mas porque ela não estava me dando atenção, eu consegui parar. Eu consegui entender que o destempero estava muito grande. Né? E aí ele respirou e negociou a questão. Era uma coisa muito pequena, mas assim, quando a gente se percebe tendo uma atitude muito destemperada por algo pequeno, racionalmente falando, você tem que olhar assim, o que aquele pequeno está remetendo a quê? De repente, a uma grande rejeição lá do passado, a um grande corpo de dor que eu venho trazendo, às vezes, desde a infância, até em outras dimensões, enfim. Mas é algo que eu venho trazendo, não venho olhando para isso. E aí, isso me traz essas atitudes destemperadas muito fora do eixo, muito fora do equilíbrio. E assim, não que a gente cure um corpo de dor de um momento para o outro, mas que nem esse rapaz, esse meu cliente, quando ele me liga dizendo, nossa, eu precisava compartilhar isso com você, porque foi como você falou, no momento que eu parei para pensar que aquilo estava me remetendo àquela minha dor lá da infância, eu respirei. Senão eu ia continuar mais meia hora batendo boca com a pobre da moça do iFood por telefone. É isso. É esse start da consciência que vem. E é por isso que a gente está aqui o tempo todo falando disso. Assim, consciência, autocontrole. Você Né, Sô? ligar. Agora eu lembrei, gente, porque a gente está aqui no YouTube também. Quem está aqui no Insta, a gente também está no YouTube. Então se inscrevam lá no canal Reconexão Essência, sem o SP lá. E essa live vai ficar lá na transmissão ao vivo também. Então, ele vai falando assim, os estímulos para esse corpo de dor, eles vêm geralmente, gente, lá da nossa infância, porque até os 6 anos, a maioria dos estudiosos concorda com isso, Rita, que a nossa psique, ou psique, como algumas pessoas falam, é formada nessa época, do 0 ao 6, nessa relação com os nossos afetos, papai e mamãe, ou quem é o responsável direto pelo cuidado da criança. Porque quando a gente está recebendo o cuidado, não é só o cuidado físico, a gente também está fazendo interpretações com aquilo que a gente está recebendo. Então, ele conta aqui a história de um homem, né, que foi uma criança indesejada e recebeu amor e não recebeu amor, nem o mínimo de cuidado e de atenção da mãe. Eu, eu não concordo muito com o que ele fala aqui, mas a gente está trazendo essa questão porque a gente só vive por amor. Oi, Gabriela, Gabriele e a Maísa. A gente, a gente está vivo por conta que a gente recebeu uma dosagem de amor. Mas ele coloca aqui, então, uma criança indesejada, tem muitas crianças que são indesejadas e nem por isso os pais abandonam, nem por isso eles são cuidados, são amados, recebem nutrição. Mas a interpretação desse homem era que ele era muito carente. Para ele, ele faltava muito amor, falta muito ainda carência. Ele era carente, né? Então ele ia namorar com mulheres que parecia, ele sentia que negava isso para ele, negava esse amor, negava esse afeto que ele tanto queria. Então, toda vez ele se sentia subjugado, se sentia não amado, aquela coisa toda, né? Então, ele começou a ter um forte rancor em relação à mulher, né? Porque ela não supria aquilo que ele estava querendo. Só que não era ela, né? Era ele, com esse corpo de dor dele, de não achar que ele foi amado, de que ele foi querido, de que ele não foi recompensado, e ele queria que todas as mulheres dessem isso para ele, né? E por mais que elas dessem, o corpo de dor, ele nunca fica satisfeito, que é o que o autor vai colocando aqui, porque ele quer, o que ele quer sempre? Ele quer a briga. O corpo de dor, ele quer o sofrimento. Então parece um saco sem fundo.
A pessoa pode dar tudo que ela tem para uma pessoa assim. Enquanto ela não reconhecer esse corpo de dor, ela vai se sentir insatisfeita. Olha que louco isso, né? Alguém já viveu isso? Todos nós já fizemos isso. Então, esses estímulos para o corpo de dor, eles podem vir de todas as maneiras e de nossas crenças também, né? Esse, essa insatisfação tremenda que a gente vai tendo ao longo da vida. Então, como lidar com isso? Como trabalhar com esses estímulos? Perceber, aqui no livro ele propõe percebendo isso. Então, se eu tenho uma crença de que o dinheiro não traz felicidade, e eu vejo uma pessoa rica e eu começo a ter raiva daquela pessoa rica, porque para que aquela pessoa está sendo feliz se o dinheiro não traz felicidade? Como assim? Né? E eu já vi pessoas falando, eu não gosto de gente rica, mas a pessoa gosta de tudo que é de rico. Olha que contradição que vai tendo na vida tudo isso, sem perceber esse corpo de dor. Então, às vezes, a gente vai vivendo nas nossas ilusões e fazendo escolhas a partir do corpo de dor. Se eu faço escolhas na minha vida a partir do corpo de dor, tem como eu ser feliz? Tem como eu me realizar? Não tem. Porque quem está fazendo a escolha não sou eu, é algo que é inconsciente. Se eu não estou na consciência, não sou eu que estou fazendo a escolha. Ele até coloca aqui, quando dois corpos de dor se encontram num carro, acontece a colisão, um atrai o outro. Então, aquele velho ditado, quando um não quer, dois não brigam, tem muito senso isso, porque um corpo de dor, quando a gente percebe a pessoa acionando ali numa briga o corpo de dor dela, você fala, Deus que me livre de entrar nesse meio aí. Vamos esperar baixar os ânimos para depois. Não adianta a pessoa vir para cima de você e você também acionar seu corpo de dor. Você tem que dar um passo atrás na sua consciência. E aí, é claro, tem que trabalhar os instintos, principalmente do orgulho. Como assim eu vou deixar alguém falar assim comigo? Aí já é o corpo de dor, é o instinto. Como assim eu vou ser boba? Porque aí vem aquela questão, né, do julgamento, do que os outros vão falar de mim. Como assim alguém vai vir para cima de mim? Eu vou ser covarde. É outro corpo de dor. Eu tenho que ser sempre corajosa para mostrar que eu sou forte. Mas se eu estou percebendo que quem está ali, lendo energeticamente o ambiente, lendo energeticamente a pessoa, eu vou perceber, nossa, houve uma colisão aqui com o meu carro, com esse cara, que corpo de dor meu veio à tona para colidir. E aí, eu sei que na consciência que quem vem ali, se a pessoa se destemperar, é porque ela está colocando ali, desparramando, a gente fala, né? Derramando em cima de mim, querendo derramar em cima de mim a dor dela. E se eu não deixar, se eu me fechar, entrar numa neutralidade, aquilo não vai acontecer. Eu falar, toma o meu cartão, depois a gente conversa. Ó, igual a Shirley falou, tá bom, pode falar, eu vou esperar chegar aqui o policial ou quem resolve, né? Mas para isso a gente tem que ter esse trabalho interno. A gente tem que estar muito nesse lugar de um trabalho em que os meus instintos estão no lugar, a gula, o orgulho, a soberba, a inveja. Quando eu falo dos instintos, estou falando sobre os 7 pecados capitais, né? Eu tenho que estar com as minhas criaturas ou os meus corpos de dor, né, mais aquietados, mais conscientes. Eu tenho que estar consciente dos corpos de dor que eu tenho ao meu lado, que eu criei. Ah, mas eu nunca vou me desfazer. Não, a gente é humano e a gente está lidando com eles. Eles são consciências, tanto é que quando a pessoa sai da casa, fica um resquício dessa energia. Então, é da pessoa, vai voltar para ela. Tudo volta para o seu campo, gente. Tudo que é nosso volta para a gente. A gente gosta de ouvir essa palavra, mas assim, tudo que não é bom, que a gente acha que não é bom, também volta para o nosso campo. Por isso, assim, falar que não é meu e aquilo continua em mim é que me pertence. A Shirley lá na academia, ela viu a pessoa com a ira, ela percebeu a ira. A ira da cara conversou com a ira dela dentro,
ela teve aquela atenção, ela teve aquela vontade de prestar atenção naquele homem, né? Porque acionou uma ira aí, que pode estar, né, querendo se manifestar, e queria, né? A gente presta atenção, a gente coloca atenção naquilo que a gente reconhece. Aí, como eu vou lidar com isso, depende de cada um. A filha chegou em casa, reconheceu isso, fez o trabalho dela, que ela é terapeuta, e melhorou. E se ela não soubesse como fazer isso? A ira dela podia acionar de uma maneira para um, sei lá, para o gato dela, para a mãe dela, para a irmã. Ia falar qualquer coisa, ia entrar num destempero enorme e falar, nossa, por que eu fiz isso? Estava tão bem. Por que veio se a pessoa não fica consciente? E a gente está nesse mar aqui para navegar. A gente não vai se esconder das pessoas. A gente não vai se esconder de ir nos lugares, de dirigir, porque existem pessoas com corpos de dor. A gente aprende nessa inter-relação com o outro muito mais a identificar como a gente se encontra, como a gente está, como a gente faz as coisas. Então, essa importância de nos conhecermos, de nos libertarmos. Isso que ele fala da libertação, né? Esse reconhecimento. Nossa, que tristeza enorme que eu estou aqui. Reconhecer. Se a gente entra naquela frase de good vibe sempre, tudo está sempre bom e maravilhoso, é ilusão. E a gente não fala aqui, né, Shirley, para trazer uma reclamação, mas perceber, nossa, hoje eu estou assim. Eu estou percebendo que tem algo aqui dentro de mim. Ok, eu vou fazer o meu melhor desse jeito. O meu melhor não vai ser o meu melhor quando eu acordo mega feliz, mega a, com a euforia. Vai ser com outra energia de quando eu acordo com ira. Com certeza aquele menino lá da academia, se um dia ele acordar, né, com uma sensação de cansaço, ele vai, ou com uma sensação de calma, ele pode ir lá, nem conseguir dar soco. Porque quem está calmo não quer dar soco em nada. Fala, que exercício chato, tem que trazer algo aqui dentro de mim, né? E é a raiva, e é a ira que ajuda a quebrar. E se ele, com a consciência dele, se ele tivesse ali naquele momento, ele poderia usar aquela ira, falar, vem aqui, é aqui que, é nesse saco aqui de soco que eu posso colocar toda a minha ira. Não é no outro, não é no meu carro, não é no meu parceiro, não é na minha mãe, mas aqui, nesse ser inanimado, que foi feito para isso, que tem a vida criada para isso, que eu posso colocar essa dor aqui, não em alguém, né? E aí a gente não repreende a nossa ira, porque ela é boa para fazer essa força, e eu não coloco, não derramo essa ira em cima dos meus afetos, né, Chico? E é legal isso que você colocou, e é legal isso que você colocou, né? É assim, quando a gente tem ferramentas, quando a gente tem consciência de que nós nos afetamos com esses vários corpos de dor que tem por aí, usando o exemplo do rapaz da academia, exatamente isso. Se eu não tivesse consciência e ferramenta para lidar, é que nem você falou, eu ia acabar brigando com alguém, eu me conectei com a ira dele. Então eu ia me conectar com essa ira e eu ia despejar ela em alguém. E é isso que nós fazemos o tempo todo. A gente entra em contato coletivamente, a gente não vive numa bolha, né? A gente convive com pessoas o tempo todo. A gente que atende principalmente, mas mesmo que não atenda. E quando a gente não sabe lidar, você começa a ter atitudes destemperadas com os outros, sem... E às vezes, se você parar um minuto, nossa, por que eu estou agindo assim? Isso é meu? Isso realmente é meu? E não é. Quase sempre não é. Sim, claro, você ressoou. Eu ressoei aí com ele. Tudo bem. Mas assim, não era meu aquela dor de cabeça, não era minha aquela irritabilidade que eu vou vir para casa com aquilo. Então, por isso que a gente está aqui o tempo todo batendo nessa coisa do vamos ser consciência, vamos entender como a gente está funcionando, vamos separar o que é meu e o que não é. E tem na página 161, tem uma frase dele que eu achei demais nesse livro. Ele fala assim, ó,
Quando sentir o corpo de dor, não cometa o equívoco de pensar que existe algo errado com você. O ego adora quando você faz de si mesmo um problema. O conhecimento precisa ser seguido pela aceitação. Então, assim, voltando lá, aquele primeiro exemplo que eu dei de mim mesmo. No momento em que eu entendi que eu tinha criado, o meu corpo de dor tinha a ver com culpa, eu me sentia culpada o tempo todo. Então, o primeiro passo é, ok, isso existe, isso é meu, eu tenho essa tendência a achar que tudo é culpa minha. Tá, aceita que dói menos. Sim, é meu. Sim, é meu. Eu teria evitado muitas discussões se eu tivesse focado apenas no fato. Sempre que eu tendia a ficar desmembrando o assunto, trazendo como pessoal, porque na verdade era isso. Era um fato, era uma coisa muito pontual, mas eu sempre trazia para o pessoal, para fazer, porque é isso que o corpo de dor faz, né? Ele está buscando o tempo todo crescer, ficar maior. É num nível muito inconsciente, mas ele está fazendo isso o tempo todo. Se antes lá atrás eu olhasse, tá bom, é fato, tá quebrado, ponto. Como é que eu resolvo? Vou lá na loja brigar com o vendedor, vou trocar, eu vou comprar outro, enfim. Era o fato. Mas com cada vez, sempre que eu trazia para o pessoal, eu alimentava o quê? O meu corpo de dor. O meu corpo de dor eu sou culpada. Tem pessoas que a gente atende, eu tenho uma que está num processo comigo, que assim, é um sofrimento, ela está o tempo todo desenvolvendo doenças autoimunes. É um corpo de dor que já chegou num nível físico. Ela starta doenças autoimunes. Tamanha a dimensão desse corpo de dor dela. E aí, quando a gente começou a ir fundo nos processos, cara, foi a maneira que ela encontrou lá na primeira infância de chamar a atenção dos pais. Ela entendeu que quando eu fico doente, meus pais param de brigar. Quando eu fico doente, eu recebo atenção. Então, o que ela faz na vida adulta? Ela starta um monte de doenças para chamar a atenção da família, dos filhos, enfim, da parceira. Enfim, ela tem uma parceira com ela. Então, é isso. A gente tem que entender que a gente alimenta esse corpo de dor. Então, no finalzinho aqui, ele fala muito dessa coisa da aceitação. Entenda o processo, aceita o processo, e aí você começa o seu trabalho de cortar no meio do caminho. Quando você começa a ir para aquele caminho, estou alimentando de novo essa criatura. Aí você vai lá e não, hoje não, chega. Então você não tem mais aqui, né, o alimento necessário, né? É o que a gente coloca. Gente, a gente tira e coloca o microfone porque a gente está no YouTube. Aqui ao vivo também no YouTube. Oi, Carol. Oi, Josi. A Dublin. Então, a gente está nesse processo e quando a gente começa a tomar consciência, tá, igual a Shirley falou, eu tenho culpa. O que eu vou fazer com ela? Eu tenho insegurança. O que eu vou fazer com ela? Elas são estímulos em mim. Por quê? Elas vêm de um processo lá, né? Igual a Shirley falou, ela nasceu, se sentia que tinha culpa de tudo. Né? O cara lá se sentia indesejado, então todas as mulheres para ele tinham que suprir essa sensação de que essa carência dele. Então, a pessoa culpada, quando a gente vai falando, todos nós temos a culpa, mas essa culpa pode se tornar tão grande que a pessoa resolve ser ela se sente tão culpada que ela quer cuidar do mundo inteiro. Ela quer cuidar de todo mundo, ela quer dar conta de tudo. E tudo que for que não tiver certo dentro do ambiente, para ela vai ser culpa dela. Então, é muito difícil, porque culpa atrai quem? Atrai corpos de dor de vítimas, corpo de dor de pessoas que querem, né, se colocar nesse lugar de coitadinhas. E o cuidador vem como um herói salvar. Aí começa aquela dor, aquele sofrimento de alimentação desses corpos, que a gente está colocando aqui, que o autor coloca. Então, esse livro é muito sensacional para a gente começar a se perceber. Quem não leu, gente, leia, tá? Sim, Josi, a gente está falando desse livro aqui, Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, aqui no YouTube também, do Eckhart Tolle.
Então, é o mesmo que escreveu O Poder do Agora. E ele traz muito essa noção para o nosso consciente, para o nosso corpo racional. Porque quando a gente alimenta, né, o nosso corpo racional de dados, quando vem aquela emoção, é muito mais difícil ela se impregnar em nós. Por isso que quando a gente fala, né, quanto mais conscientes nós estamos, mais conhecimento a gente quer, mais a gente quer se autoconhecer, porque a gente vai informando o nosso corpo mental, o que não é só o cérebro, mas é um corpo mental de dados, não é de superficialidades, que vai ajudando a gente a, quando vier a sensação, quando essas águas dentro de nós vier como, né, uma onda enorme, nosso corpo mental vai falar, tá bom, vem cá, ó, o que está acontecendo? É isso aqui. Você viveu isso aqui naquela época, mas você retroalimentou, isso tem dentro de você. Então, calma, olha para o seu presente, né? Vai voltando, aí você abre esse espaço, percebe, aceita um pouco esse que você tem tudo isso e, apesar de tudo isso, seja feliz, né? Não retroalimente mais o que te causa sofrimento. É um caminho, né? E a semana que vem a gente vai falar sobre descobrindo quem somos realmente. É o capítulo 7 e conhece-te a ti mesmo, como ele começa já o capítulo. Então, quem tiver linda, a Jo falou que comprou o livro. Jo, muito legal. A Shirley colocou o PDF no nosso grupo do WhatsApp. Quem quiser entrar no grupo, entra na nossa bio, que lá no grupo do WhatsApp tem esse PDF. É só pedir que a gente coloca de novo ali, para quem entrar novo. E quem quiser ver a live desde do... Oi, Antônia. Qual o autor do livro? O autor do livro é esse daqui, ó. Eckhart Tolle. Se escreve Eckhart Tolle. É um francês, assim. Minha sobrinha quer gostar. Eu ia falar com a minha sobrinha qual é, como que fala bonitinho. A gente vai falando meio brasileirado, afrançanhado, né? É o mesmo livro, a Shirley colocou aqui, Antônia, do O Poder do Agora, tá? Então, se inscreva no nosso canal, lá no YouTube, que é Reconexão Essência sem o SP. Coloca seu like, coloca seu gostei, que ajuda a gente lá. E qualquer coisa, a Suzana hoje colocou uma coisa muito legal no grupo, que ela leu o capítulo e ela trouxe aqui. Então, podem colocar lá em um grupo aberto, gostosinho, ninguém fica mandando sol de bom dia, nem de boa noite. E é para a gente aprender. Quanto mais pessoas têm consciência de quem são, dos seus corpos de dor, das suas criaturas, como a gente chama na psicanálise, mais a gente vai entrando num estado realmente de paz, que estado de paz não é um contrato de paz. Tem uma diferença aí. Então, até semana que vem, né, Shirley? Um beijo a todos, um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.